Boa noite, amigos. A paz do Senhor, irmãos em Cristo. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você, tentar fazer você entender porque que muita coisa na sua vida está travada. E dentro da palavra de Deus, eu vou tentar te ajudar. Vou tentar mostrar para você como você pode resolver isso. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, diz assim: De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Sabe qual é um dos maiores problemas do ser humano? O ser humano tem um péssimo hábito de acusar a todos, colocar defeitos em todo mundo, mas quando ele olha para a própria vida e vê o seu fracasso, ele vê seus erros, suas limitações, a dificuldade, os problemas que está vivendo hoje, ele quer encontrar um culpado. Ele acha que o culpado é o lugar onde ele trabalha, é a família que ele nasceu, é a igreja que ele frequenta. Só que eu quero dizer para você que na grande maioria das vezes, o problema que nós estamos vivendo hoje é por nossa culpa, única e exclusivamente nossa culpa. Existem pessoas que estão vivendo o mesmo problema, não conseguem resolver há 10 anos, 20 anos, por causa de uma decisão errada, uma atitude errada que tomou lá atrás. É claro que existem exceções, existem problemas que são causados por percursos da vida, acidentes de percurso, como um acidente de carro, às vezes não é culpa sua, deixa sequela, você pode parar no hospital, você pode parar numa cadeira de roda, mas não é culpa sua, é um acidente de percurso da vida. Uma doença que você contraiu não é culpa sua, isso acontece, qualquer um. Mas ao que esse texto está se referindo são problemas causados pelos nossos próprios pecados. É por isso que ele diz: de que se queixa o homem? Você está reclamando de quê? Você está reclamando do que você está vivendo, o lugar que você está hoje, a situação que você está vivendo. É culpa sua, é culpa nossa mesmo, por decisões erradas que tomamos. Mas dentro da palavra de Deus, eu vou tentar te mostrar que existe solução. Lá no livro de Provérbios 28, versículo 13, diz assim: Aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará a misericórdia. Você está começando a entender? Para você mudar, para destravar isso tudo que está travado na sua vida, você precisa primeiro reconhecer: foi eu que errei, foi eu que pequei, eu estou nessa situação hoje por culpa minha mesmo. Você tem que confessar suas transgressões para o Senhor, pedir perdão, se arrepender e abandonar a prática do pecado. A palavra de Deus fala sobre um homem chamado Davi, e ele mostra claramente que enquanto ele não reconheceu o seu pecado, não confessou as suas transgressões, ele não prosperou. Ele diz lá no Salmo 32, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Enquanto eu tentei esconder o meu pecado, a minha alma secava. E ele continua dizendo, enquanto eu me calei, enquanto eu tentei esconder essa podridão do meu pecado, porque tem gente que é assim, finge que não é com ele, finge que a culpa não é dele, e esconde o pecado. E ele diz, enquanto eu tentei esconder isso, eu gemia pelos corredores do meu palácio. O meu gemido tornou-se diário, porque a mão do Senhor pesava sobre mim. Não adianta você tentar esconder, irmãos. Você pode esconder seu pecado do seu pastor, do seu líder espiritual. Você pode tentar esconder da sua família, mas de Deus ninguém esconde nada. Se você quer prosperar, você tem que confessar o seu pecado, você tem que reconhecer que errou e tem que abandonar a prática do pecado. O próprio Deus nos afirma isso, nos ensina e nos dá a solução. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o próprio Deus falando, ele diz assim: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra.
Você está entendendo? Existe uma condição, existe cura sim, existe solução, mas você tem que se humilhar na presença do Senhor. Você tem que confessar seu pecado, você tem que se converter dos seus maus caminhos, você tem que abandonar a prática do pecado. Aí sim, o próprio Deus diz para você que Ele vai perdoar seus pecados, vai sarar a sua terra, vai sarar suas feridas, vai sarar a sua alma. E no versículo seguinte ele completa dizendo que a partir daí os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações deste lugar. Você está entendendo? Você está entendendo porque que muita coisa na sua vida está travada? Porque muitas orações suas não são respondidas? É porque você está em falta com Deus. O texto é bem claro. Enquanto você não se humilhar na presença de Deus, reconhecer o seu erro, confessar seus pecados, abandonar a prática do pecado, a sua vida vai continuar travada. Mas a partir do momento que você confessa, que você busca o Senhor, você deixa a prática do pecado, o próprio Deus diz para você, a partir daí, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações desse lugar. Você está entendendo por que suas orações não têm sido ouvidas? Por que Deus não tem respondido? Você precisa abandonar a prática do pecado. Você precisa confessar o pecado. Não adianta você subir monte, não adianta você jejuar, não adianta você orar de madrugada, não adianta você ler Bíblia, ir para a igreja, falar língua estranha. Enquanto você estiver na prática do pecado, as coisas não vão acontecer. Deus só vai ouvir suas orações quando você abandonar a prática do pecado. Quer uma mudança de vida? Quer uma transformação de vida? Quer ver Deus agir na sua vida? Confesse seus pecados, dobre seu joelho, ore, peça a Deus que tenha misericórdia e Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai agir de forma tremenda na sua vida. Tudo aquilo que está travado há muitos anos na sua vida, você vai se surpreender porque você vai ver começar a acontecer coisas na sua vida que até agora você pediu durante anos e não aconteceu. Mas você tem que obedecer, você tem que mudar de vida, abandonar o pecado e Deus vai honrar você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém?